Darmos um pouco mais da palavra do Senhor. Não vai ser eu que vou dar a mensagem, será o nosso pastor, mas eu tenho aqui um versículo para que eu e você possamos meditar. Eu queria só uma confirmação que está ok, porque eu estou aqui com o áudio no fundo. Eu quero saber se a minha voz está saindo com o volume que dê para vocês ouvirem. Se estiver, eu gostaria que você me desse um ok aí, tá bom? Eu abaixei aqui para mim. Ok. Eu abaixei aqui para mim o volume. Eu gostaria que você me desse uma posição aí, você que está aí do outro lado, se está alto ou se eu tenho que abaixar mais o volume aqui. Deus abençoe você que está chegando. Temos já alguns irmãos. Andréia, Cida, Ricardo, Lenise, Luciene, Maria acabou de entrar. Boa noite. Sueli Marques, ou Sueli Marques, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Então, vou aqui estar lendo para vocês um versículo que é bastante conhecido de todos nós e é algo para nossa reflexão nesses dias em que nós temos vivido, dessa situação toda. E eu quero que você que está aí com a sua Bíblia, e se você não está, que você pudesse pegar, por favor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Amém? O versículo é bastante pequeno, mas a profundidade desse versículo é algo que nós precisamos. Ok, o áudio está ok aí, né? Amém, glória a Deus. É algo que nós precisamos refletir, assim como toda a palavra do Senhor, né? Mas esse versículo, ele é muito verdadeiro para os dias que nós temos vivido e para os dias que nós ainda vamos viver, porque nós não sabemos o que vai ocorrer, mas nós temos a certeza e a convicção de que Jesus Cristo ele está vindo, ele está perto. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, boa noite, pastora Lindalva, seja bem-vinda, que Deus abençoe a senhora, assim como todos que estão aqui, amém? A palavra do Senhor diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra foi lida no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Boa noite, Verônica. Deus abençoe. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos vivido dias de realmente colocarmos esse versículo, essa palavra do Senhor em prática, até porque existe um futuro a nós, como cristãos, como conhecedores da palavra do Senhor, de que um dia nós iremos estar com o Senhor na glória. E bem rapidamente aqui, boa noite, Marlico, Deus abençoe, boa noite, Marcelo. E aqui, como nós sabemos, o Senhor Jesus ele está vindo. Obrigada, Andréia, por ter colocado aí para mim, Mateus capítulo 24, versículo 13. Boa noite, Adriana, saudades. Adriana é sobrinha
do meu marido, Adriana Souza, está lá em Minas. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, saudades. Daqui a pouco o tio entra, tá? Que ocorre? Bem rapidamente aqui, porque eu não quero me alongar, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje de manhã eu acordei e me deparei com uma situação sobre a notícia de um falecimento de uma irmã, ao qual nós conhecíamos, e aquilo me chocou muito, porque apesar que nós sabemos que esse corpo aqui, um dia ele vai voltar para a terra, mas quando alguém muito próximo da gente, alguém conhecido, vem a falecer, nós nos assustamos, né? E é só o Senhor mesmo para confortar, é só o Senhor para trazer a tranquilidade no nosso coração. Então, em virtude disso, é óbvio, muito óbvio aquilo que eu vou falar aqui agora, mas basta estar vivo. Mas a questão é o seguinte: se Jesus vier para mim hoje, se acontecer alguma situação que promova com que você venha falecer, como que você vai estar diante do Senhor? Será que você estava ali com a sua vida no altar? Será que você estava pronto para estar nos braços do Pai? E a gente tem ouvido de muitas pessoas a questão do desespero nesses dias difíceis que nós temos vivido, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos caminhar confiando no Senhor, porque nós não sabemos quando nós iremos morrer. Ontem a irmã estava viva, hoje ela já não estava mais. Ela deu uma entrada no hospital e não pôde sair de lá com vida. Então, diante desse versículo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O objetivo, o plano de Deus na nossa vida é a nossa salvação, independente do que nós venhamos a passar. Então, a palavra do Senhor para você é: fique firme, aguenta firme, não desista, persevere. Por quê? Porque é Deus quem dá a última palavra. Se você está vivo aí, é porque Deus ainda tem um plano na sua vida, assim como Ele tem um plano na minha vida, na vida de todos aqueles que creem que Deus é Deus. Então persevere. Eu sei que as notícias não são aquelas notícias que nós gostaríamos de ouvir, de receber, mas todos nós estamos passando por isso. Existem muitas coisas por trás, politicamente falando, mas a realidade do fato é que não tem sido fácil para você, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para nós. Mas nós temos alguém que segura nas nossas mãos e diga: aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Essa foi uma pequena abertura aqui para nós ouvirmos aquilo que o Senhor vai falar através do servo dele, mas que você possa permanecer firme aí nos caminhos do Senhor. Não se desespere, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele tem o poder nas mãos. Amém? E a nossa vida é do Senhor. Então fique firme, persevere, porque a vitória, o plano de salvação, ele está de pé. E como a palavra do Senhor, aquele que persevera até o fim será salvo. Boa noite, Lucélia, Deus te abençoe. Boa noite, Georgette, que Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Então, que você possa permanecer crendo na fidelidade do Senhor. Amém? Agora, o pastor vai estar chegando e nós vamos estar aqui orando, pedindo ao Senhor para falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos concedeu de
podermos respirar, ó Deus, este ar, por termos nossos pulmões, por termos aberto os nossos olhos, independente daquilo que tem nos cercado, o Senhor tem sido maior na nossa vida. Por isso, Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos e reconhecemos que até que o Senhor tem nos ajudado. E se nós ainda estamos aqui, é porque os planos e os propósitos do Senhor ainda não se concluíram nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade, que o Senhor possa abençoar cada vida que chegou, cada vida que vai assistir, ó Pai, esse vídeo após, ó Pai, a live, que o Senhor venha falar, o Senhor venha ministrar aos corações, que o nosso coração nesta noite venha estar aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra, ó Deus, para entendermos, ó Pai, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Venha falar conosco nesta noite, use o Teu servo como instrumento, como um canal, assim como o Senhor já fez outras vezes. Pai, que o Senhor venha renovar esta palavra que será lida, que será transmitida, ó Deus, para que seja alimento para o nosso espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. E você que está aí na sua casa, diga amém. Boa noite, Ricardo. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus, boa noite, povo de Deus. Um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Que a graça, o poder e a presença do Espírito Santo estejam também entrando no lar de cada um dos irmãos, amém? É com satisfação que nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez da palavra gloriosa do nosso Deus. E você aí que puder, como eu enviei para alguns irmãos também, lá no nosso grupo, se você puder, vai postando aí a foto da família reunida aí, amém? Que todos estejam preparados aí para receber o alimento e que o Senhor possa nos fortalecer mais uma vez e nos abençoar como Ele já tem feito. Já oramos, já agradecemos a Deus. Nesse momento eu quero entrar aqui com a palavra do Senhor para nos direcionar nessa noite. Que em nome de Jesus Deus possa falar ao teu coração, possa te fortalecer, que essa mensagem sirva de ânimo para a tua vida. Eu quero falar um pouco da presença de Deus na nossa vida, na vida do cristão, na vida da igreja, nas nossas famílias. Tivemos aí o Dia da Família, comemorado o Dia da Família. Que o Senhor também abençoe as famílias poderosamente. Vamos aqui para a leitura do texto que o Senhor nos deu essa noite. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 e 11. Muito boa noite os irmãos que estão aqui participando, deixando suas mensagens. Marcel, Andréia, Luciene, minha sobrinha Adriana Souza, Deus te abençoe. Prazer tê-la conosco. Vamos lá, né? 1 Samuel capítulo 4, verso 10 e 11. Depois nós vamos ver o capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Mas vamos lá. Capítulo 4 de 1 Samuel, verso 10 e 11 diz: Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi
tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Capítulo 5. A partir do primeiro versículo aí vamos até o 7. Está dizendo assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia, caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Amém? Até aqui nós temos uma grande lição para tomarmos para as nossas vidas nessa noite com respeito ao nosso Deus e com respeito àqueles que andam na sua presença. Glória a Deus que nos deixou um exemplo desse, uma palavra poderosa dessa, para nos mostrar a sua grandeza. Ainda que o seu povo foi derrotado numa batalha pelos filisteus, ainda que assim o Senhor se manifestou. Durante a nossa caminhada, em algum momento nós podemos perder alguma batalha, nós podemos perder em alguma situação, mas se nós estivermos na presença de Deus, o nosso Deus vai se manifestar ao nosso favor em algum momento. Fato é, meus irmãos, que nós precisamos considerar aqui que a maior derrota, se nós continuarmos a ler aqui o capítulo 4, depois do versículo 11, a maior derrota que nós podemos ter é perder a presença de Deus. O que mais foi sentido por Israel, o que mais foi sentido pelos israelitas, não foi aquela derrota nessa batalha, foi a perda da presença do Senhor. O que mais foi sentido foi a perda da presença do Senhor. Não há desastre maior na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, do que perder a presença do Senhor. Esse é o maior desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Perder a presença de Deus, a presença de Jesus, perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Não há desastre maior, porque a continuação disso, o discorrer dessa perda, é as coisas ficarem cada vez piores. As coisas vão ficando de uma maneira cada vez mais desastrosa, porque não há mais a direção, não há mais o agir de Deus,
não há mais o consolo, foi-se a glória de Deus foi levada, foi perdida a glória de Deus. E essas pessoas sentiram a falta do Senhor, se desesperaram, não por uma derrota, não seria a primeira. Glória a Deus, a imagem que deu uma travada aqui, irmãos. Continuando, a nossa vida, ela passa por vitórias e derrotas. Em várias áreas nós temos em algum momento vitórias e derrotas. Mas o principal para nós é não perdermos a presença de Deus. A presença de Deus, ela é primordial na vida do crente. Ela é essencial, ela é fonte de vida para nós. Faltando a presença de Deus, falta-se tudo. Falta a paz, vai faltar a saúde, vai faltar de todas as maneiras, vai faltar alguma coisa. Vai faltar os recursos, a provisão, a tranquilidade, a harmonia, quando se falta a presença de Deus. Nós não podemos fazer nada em nossas vidas sem a presença de Deus. Perdendo-se a presença de Deus, nós perdemos tudo que nós conquistamos, ainda que você fique milionário nessa terra, mas sem a presença de Deus não vale a pena. Porque aquele jovem rico também, ele tinha conquistado muitas coisas, muitas riquezas, e no final ele perdeu tudo que tinha, porque ele recusou-se a andar com Cristo. Ele recusou-se a abrir mão para andar com Jesus. Então veja bem, aqui também, se nós perdemos a presença do Senhor, as declarações que são feitas, quando a presença de Deus ela é tirada de nós, ela é perdida, as declarações são de fracasso. As declarações que nós lemos e vemos aqui nos demais versículos é que foi-se embora a glória do Senhor. É só tristeza e lamento quando a presença de Deus ela sai. Então, para mantermos a presença do Senhor, nós precisamos fazer algo muito importante. É entregar tudo a Ele. Entregue tudo a Deus. A primeira coisa a ser entregue a Deus deve ser a nossa vida. É o principal. É entregar a nossa vida para o nosso Deus. Entregando a nossa vida para o Senhor. As demais coisas, elas nos são acrescentadas. Diz a palavra de Deus que elas nos são acrescentadas. Mas nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, para que as nossas declarações sejam declarações de vitória. Antes, com a presença da arca, que representava a presença do Senhor, as declarações eram uma. Sem a presença do Senhor, sem a arca, as declarações foram de derrota. Então, qual tem sido as suas declarações nesses dias? Você tem acreditado mais no que a mídia diz, ou você tem crido mais no que a Bíblia diz? Qual a sua declaração hoje? Qual tem sido a sua declaração nesses dias? Declarações de vitória, porque sabe que a presença de Deus está contigo, ou as suas declarações são de fracasso, porque também muitos sabem que foi-se a presença do Senhor, que a presença do Senhor não está com ele. Então, é muito simples de entendermos e resolvermos isso. Se falta a presença do Senhor, volte-se para Ele. Volte-se o mais rápido possível. Porque quando há o retorno da sua presença, todo mal ele é extinguido, todo mal ele é repreendido, ele é neutralizado. E a presença de Deus vai trazer de volta a harmonia, vai trazer de volta a paz, o sucesso, a provisão, a prosperidade, tudo aquilo que é necessário, a cura
Mas se a presença de Deus não estiver na tua vida, infelizmente vai ficar difícil uma vitória acontecer também na tua vida. Mas creia no Senhor e na força do seu poder. Clame a Deus para o retorno da presença dEle. Tem aqueles casos que a presença de Deus age em algumas áreas, não é verdade? Mas em outras áreas Ele é restrito de agir. Ele é restrito de atuar. E quando o Senhor está restrito de atuar, Ele está impossibilitado por nós de fazer tudo que só Ele pode fazer. Então, ore para que a presença do Senhor esteja constante em todas as áreas da sua vida, para que a bênção dele não esteja retida e o inimigo não tenha acesso a nossas vidas, a nossas famílias, para que o nosso trabalho, tudo que nós fazemos esteja entregue e consagrado a Deus. Se você entrega para Deus, o inimigo vai ter que roubar de Deus. Já pensou nisso? Já fez essa reflexão? Por que nós temos que entregar a Deus? Porque entregando a Deus, Deus sendo o proprietário, o inimigo agora vai ter que roubar das mãos de Deus e não da sua, e não da minha. Aí a dificuldade. Mas aqui nós temos um povo que foi à peleja, foi derrotado. Quando a presença de Deus, quando aquilo que é de Deus é levado, há uma tristeza muito grande. Mas veja bem os acontecimentos seguintes, para que você entenda o que vai acontecer na tua vida, o que pode acontecer se você passar por isso. Nunca passei, mas se passar, se prepare e haja de uma maneira correta para você ter a sua vitória. Quando eles tomaram a arca do Senhor, ela foi levada para a casa de Dagom, o deus dos filisteus. Ela foi levada para lá. Agora imagine você levar o Senhor para a presença do inimigo. Imagine a presença do nosso Deus diante do nosso inimigo. Imagine bem o estrago que isso pode fazer. Pois vamos aqui meditar dentro dos acontecimentos que o texto nos relata. A Bíblia, ela continua dizendo que Dagom tinha o seu templo e agora a arca é levada para lá. Quando eles levam, é como se eles imaginassem que estivessem prendendo o Deus de Israel. Levaram e colocaram a arca diante de Dagom. No dia seguinte, o que acontece? Dagom está caído. Dagom está tombado. Eles, não satisfeitos, estão lá levantando um Deus que era para estar ajudando a eles. Eles estavam ajudando o seu Deus. É isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Como um Deus precisou ser carregado e colocado no seu lugar, se Ele é um Deus. Pois bem, quando eles fazem isso, parece que tudo está normal. No dia seguinte eles retornam lá, e aí eu vejo algo aqui de Deus para as nossas vidas. Eles encontram Dagom caído novamente diante da arca do Senhor, sem a sua cabeça e sem as suas mãos. Então vamos aprender algo aqui essa noite, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Aqui nós temos a convicção, a certeza do efeito da presença de Deus, porque a presença de Deus não pode faltar na tua vida, na tua casa e na tua família, porque com a presença de Deus, toda a artimanha do inimigo ela é neutralizada. E como eu consigo ver isso aqui no texto?
Porque o capítulo 5 diz que a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas estavam lá sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Somente o tronco. Então, imagine aqui, raciocine comigo. De onde vem todo projeto, todo planejamento, seja bom ou ruim, onde ele nasce, onde ele começa a ser arquitetado? Na nossa mente. E Dagom perdeu a sua cabeça. E depois que nós temos o nosso raciocínio formado, quem vai executar a função que foi formada no nosso raciocínio? Eu acabei de pegar essa caneta aqui. Mas esse comando de pegar essa caneta saiu da minha mente. Se a minha mente não funcionasse, o comando não existiria e a minha mão não teria executado. Então preste atenção. Deus está nos mostrando que todo planejamento do inimigo contra nós, ele é neutralizado pela presença de Deus. Onde há a presença de Deus, o inimigo planeja. Ele planeja e se frustra. Ele tenta roubar a tua paz que vem de Deus. Tenta roubar a tua salvação que vem de Deus. Tenta roubar a tua família que Deus lhe deu. Mas ele se depara com a presença de Deus. E todo projeto, todo planejamento dele cai por terra porque a sua cabeça é cortada. A parte pensante é neutralizada. Amém? Logo depois as suas mãos são arrancadas. Significa dizer que a sua capacidade de agir também está neutralizada pela presença de Deus. Então receba esta palavra e busque incessantemente a manutenção da presença de Deus na tua vida. Você vai evitar um desespero e uma tristeza monstruosa, porque a ausência de Deus traz isso, e você vai também ter o agir de Deus para neutralizar todo pensamento, todo projeto e todo agir maligno. Eles estão neutralizados pela presença de Deus. O Senhor nosso Deus, quando Ele está conosco, é assim que as coisas acontecem. O inimigo não deixa de atacar, não deixa de planejar, mas deixa de ter uma vitória, deixa de ter êxito. Veja bem, eles foram derrotados, mas o que foi tirado deles? A presença de Deus. O inimigo foi bater de frente com o Deus de Israel. E esse é o resultado de bater de frente com o Deus de Israel. Esteja sempre guardado no Senhor. Esteja com a tua vida e a tua casa guardada no Senhor. Esteja com a tua vida escondida debaixo da potente mão de Deus. Quando o inimigo vier, ele vai se deparar com o Senhor e não conosco, porque nós nos entregamos a Ele. Nós já deixamos o que temos e o que somos nas mãos dele, e o inimigo vai ter que roubar dele e não de nós. Deus trabalha a favor dos seus. Ele vela em cumprir a tua palavra. A palavra de Deus, ela é cumprida. Veja bem o estrago que foi feito. E é o mesmo estrago que é feito no inferno, quando é tentado levar algo que é de Deus para lá. Alguém pode sentir uma perda momentânea, uma derrota em uma batalha, mas a guerra já está vencida pelo Senhor. E se vier alguma derrota em batalhas, fique firme com o Senhor, porque Ele vai trabalhar para trazer essa vitória. E glória a Deus, meus irmãos.
Nós estamos tendo alguma queda aí da internet. É muita gente usando nesse horário. Vamos ter essa paciência, né? Mas graças a Deus. Então, tomando o nosso raciocínio aqui de novo, tudo aquilo que é levado e que é de Deus, Deus lhe deu, e você percebe que foi tomado pelo inimigo, eu quero te dizer que ele vai ter que trazer de volta. No nome de Jesus ele vai trazer de volta. Porque ele não vai resistir aos problemas que eles vão ter. A presença da arca na casa de Dagon, no templo de Dagon, trouxe inúmeros problemas para aquela população inteira. Eles tiveram, em outras traduções aqui, úlceras, vários tipos de problema de saúde. Então eles perceberam que mexer com o Deus de Israel é mexer com a morte. O interessante de nós entendermos isso, para que nossa vida esteja pautada e entregue ao Senhor, é que quem está do lado do Senhor, trabalhar com o Senhor, é trabalhar com a vida. Se envolver com o Deus vivo para servi-lo é se envolver com a vida. Se envolver com Deus vivo para guerrear e pelejar contra Ele é se envolver com a morte. Enfrentar o nosso Deus é se envolver com a morte. Servi-lo é se envolver com a vida. Se envolva com a vida. Se envolva em todos os momentos com a vida. Ou seja, esteja do lado certo, esteja do lado do Senhor. A presença dele só traz prejuízo para quem é contra. Quem trabalha a favor do reino de Deus, quem investe no reino de Deus, são abençoados sim, são diferenciados sim, porque Deus se manifesta a favor deles. O próprio Deus tirou satisfação agora com esse Deus fingido mentiroso dos filisteus. Todo aquele povo percebeu que não dá para mexer com o Deus de Israel. Ele está acabando conosco. O termo que é usado aqui, a sua mão é dura sobre nós. A mão de Deus não é dura sobre você, mas a mão de Deus é dura sobre aquele que se levanta contra ele. Se levantar contra os servos de Deus é se levantar contra o próprio Deus. Eles se levantaram contra Israel e o próprio Deus se manifestou e a sua mão foi dura contra eles. Creia que a potente mão de Deus é dura contra aqueles que se levantam contra a tua vida. A potente mão de Deus, eu vou repetir para você receber, ela é dura contra aqueles que se levantam contra a sua vida. Então todo espírito contrário que se levantar contra a sua casa, contra a sua vida, eu declaro que a potente mão de Deus será dura contra eles. Tão somente esteja firme com o Senhor, tão somente esteja firme com o Deus vivo, com a tua vida entregue a Ele, com o teu coração entregue nas mãos dEle. E aí sim, a potente mão, a dura mão de Deus, pesará contra os teus adversários, os teus inimigos, para te livrar, para trazer consolo, para trazer provisão, para trazer vida, trazer cura, trazer avivamento. E muitos são os que verão a tua vitória, muitos são os que verão a obra de Deus na sua vida. Nós podemos ver também, você não precisa abrir
É só um comentário aqui, porque no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, verso 7, nós encontramos Jesus diante do endemoniado, que diz exatamente assim para ele: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te diante de Deus que não me atormentes. Por quê? Que um demônio foi capaz de declarar isso tudo? Porque está claro aqui que a presença de Jesus atormenta demônios. A presença de Jesus não atormenta o cristão, o servo de Deus, mas a presença de Jesus atormenta os demônios. Receba, olha a maravilha, não perca a sua bênção. A presença de Jesus atormenta demônios. Não é para você estar atormentado e nem atormentada por espíritos contrários. É para você atrair a presença de Jesus, e você vai ver a obra de Deus feita na tua casa. Porque a presença dele vai atormentar esses demônios. Eles vão fugir, eles vão ser expulsos. E quem vai habitar eternamente contigo é o Senhor nosso Deus. Eu declaro isso para a tua vida, para que a bênção de Deus não esteja de maneira alguma retida para você, mas esteja sim voltado para você. A bênção de Deus, a graça de Deus, ela esteja sim pautada em te abençoar, em te ajudar, em prover na tua vida, em lhe dar saúde, em lhe dar graça, autoridade e unção. Jesus já venceu por nós. O nosso inimigo, ele já é um derrotado, já está derrotado. Em nome de Jesus, ele já está derrotado. Você é agente de Deus nessa terra. As batalhas, as pelejas, não se afaste, não fuja delas. Veja que este povo correu, só fugiu porque a presença de Deus estava ausente. Quando nós não temos a presença de Deus, nós fugimos das batalhas. Para onde que eles foram? Cada um para sua tenda, cada um para sua casa, sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós nos escondemos. Isso é acontecido desde o princípio do mundo. Quando a presença de Deus, a glória de Deus, foi retirada de Adão e Eva, o Senhor veio falar com eles, mas eles se esconderam. Já não eram os mesmos. Isso faz um homem e uma mulher fugir da presença de Deus. Isso faz. Agora, se é batalha, atrai a presença de Deus. Não enfrente batalha sozinho. Enfrente as suas batalhas com Jesus à frente. O nosso general é Cristo. E as nossas batalhas são vencidas porque Ele nos dá vitória. Ele trabalha a nosso favor. Bom, meus irmãos, nós tivemos aqui mais uma queda de internet e eu já estava finalizando. Eu quero, nessa hora, declarar essa vitória da palavra de Deus para você. Eu quero declarar o tormento dos espíritos contrários contra as nossas vidas pela presença de Jesus. Quero declarar em oração aqui que a tua casa, que a nossa casa, que a igreja do Senhor está guardada pela presença do Deus vivo, e que nem um espírito contrário, nem um demônio do inferno vai trabalhar e vai ter êxito contra as nossas vidas, contra os nossos lares. Nenhum deles terá êxito, porque a presença do Senhor é declarada agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.
Eu declaro essa vitória para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. A Ele seja dada a honra e glória. A tua vitória está no Senhor. A tua proteção aos ataques malignos está no Senhor. Invoque essa noite a presença do Senhor Jesus. E quem vai sair atormentado e expulso é o diabo e os seus demônios, é o inimigo das nossas almas. Ele será atormentado, nós não, porque nós teremos a presença do Deus vivo que neutraliza projetos malignos contra nós. Eu declaro isso na tua vida e quero orar contigo nessa hora, que você possa colocar os projetos que você tem, os projetos de Deus, aquilo que é plano de Deus para a tua vida, que isso se concretize, aquilo que é projeto e que está arquitetado e está tentando ser feito contra a tua vida, que venha do lado inimigo, está neutralizado, está com a sua cabeça cortada e as suas mãos arrancadas pelo poder da presença de Deus. Atrai a presença de Deus onde você estiver. Ao sair da tua casa, que a presença de Deus lhe acompanhe. Você estando no teu lar, a presença de Deus te acompanhe. No teu trabalho, a presença de Deus se manifeste. Invoque a presença de Deus onde você estiver. É ela que faz a diferença para nossas vidas. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E vamos colocar a nossa semana mais uma vez na presença do Senhor, declarando que Ele esteja diante de nós e esteja presente onde nós estivermos. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai amado e querido, quero lhe agradecer nesse momento pela tua palavra, pela graça que é manifestada, pelo poder, pela unção da tua palavra, que nos alcança e que fala conosco de uma maneira muito poderosa. Nesse momento eu quero apresentar a vida de cada um desses irmãos que participaram conosco até agora, para que cada um, meu Deus, diante das lutas, diante das dificuldades, eles recebam a tua presença, eles estejam escondidos debaixo da tua potente mão, recebendo da parte do Senhor o agir necessário, a provisão necessária, e que haja tormento para o inimigo, que o adversário das nossas almas, com as suas artimanhas, com seus projetos, sejam destituídos, e que em nome de Jesus, o teu nome seja tremendamente glorificado através dos seus feitos em nossas vidas. Entra, meu Pai, a cada dia mais nesta casa, nessa vida, em todos os segmentos dessa vida. Receba em nome de Jesus a presença de Deus, para que em nada o inimigo tenha êxito, mas as suas investidas estão frustradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro vitória e apresento esta semana e profetizo uma semana cheia do teu agir e da tua presença. Onde o inimigo estiver escondido, preparando uma armadilha, ele seja, meu Pai, descoberto, envergonhado, expulso. Mas a bênção do Senhor, ela repouse sobre cada vida que ouvir essa mensagem e que está agora participando conosco. Eu profetizo a tua vitória e a tua graça. Que em nome de Jesus, todos estejam fortalecidos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e preparados para vencer as suas batalhas com a presença do Senhor. Assim eu oro e declaro vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa mensagem, não fique só para você. Leve essa mensagem àquelas pessoas que estão perdidas. Compartilhe. Amanhã já estará disponível também no nosso YouTube. Faça a sua inscrição no canal da igreja. Tem outras mensagens lá também para serem compartilhadas.
e estarem edificando a sua vida. Muito obrigado pela presença dos irmãos aí que nos acompanharam até agora. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa. Não desista, porque o Senhor está contigo. Até a próxima, uma semana abençoada e próspera na sua vida, em nome de Jesus.